Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso 23. Colossenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 23. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. E Ele está aqui. Glória a Deus. Glória seja dada a Ele para sempre. Amém. Graças a Deus. Olha que maravilha. Nosso tempo não tinha isso, não. Agora tem. Deus é bom, né, irmãos? Como é bom. Vamos lá. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Glória a Deus, irmãos. Nós já oramos. Podem sentar, por favor. Meus irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, e nós vamos passar, ou ir passando. Obrigado. Esse é o Richard. Os irmãos tá com o cabelo cortadinho, tá chique. E eu perguntei por que você cortou o cabelo. Ele falou, porque a Pâmela mandou. É um menino que já entendeu a dinâmica da vida de casado, sabe? Já compreendeu como é que a coisa funciona. Graças a Deus. É melhor entender logo, filho, para sofrer menos. Então, irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem esse texto. Nós vamos conversar um pouco, versículo por versículo. Não se assustem, nós não vamos passar das 9. Nós vamos, se o Senhor permitir também, porque às vezes a gente fala assim, vamos terminar a tal hora, e Deus muda as coisas. Mas nós vamos meditar um pouco sobre a grandeza de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória. Quando nós observamos o verso 12, e esse texto começa dando graças ao Pai que nos fez idôneos. E a palavra idôneo aqui, o sentido melhor dela seria, o sentido dela é digno, ou nos fez
como que aprovados para participarmos da herança dos santos na luz. Irmão, se Ele nos fez dignos, se Ele nos fez capacitados, é porque nós não éramos dignos, nós não éramos capacitados, nós não tínhamos direito a essa herança. Mas Ele nos tornou dignos. O Pai nos fez dignos. Agora, essa não é uma herança qualquer, é a herança dos santos. Quem é que recebe essa herança? Aqueles que foram tirados das trevas e conduzidos para a luz. Então, essa herança, nós não tínhamos direito nela, mas Deus nos fez dignos. Nós não a merecíamos, mas Deus nos fez dignos. Glória a Deus. Não é uma herança que se corrompe, não é uma herança que nós deixamos de usufruir dela no dia que partimos daqui. Pelo contrário, a Bíblia diz que esta herança está guardada nos céus. Diz que ela está protegida pelo poder de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? E reservada para nós. A Bíblia diz que lá a traça não chega, não corrói, ferrugem não atinge a nossa herança. O ladrão não consegue entrar lá. E essa herança gloriosa que eu e você não merecíamos, Deus nos fez dignos dela. Percebe isso, irmãos? Glória a Deus por isso. Algo que eu e você não tínhamos nenhum direito, algo que eu e você jamais poderíamos por nós mesmos ter qualquer acesso. Mas Deus em sua graça, Deus em sua bondade, Deus em seu amor, Deus em sua misericórdia, nos fez dignos desta gloriosa e bendita herança que pertence aos santos. Glória a Deus por isso. Agora, quando nós olhamos para o verso 2, aí o verso 2 diz: o qual nos tirou, ou seja, o Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, eu tenho dito algumas vezes aos irmãos aqui, que nós precisamos ler a Bíblia mais romanticamente. Precisamos viajar por ela. Precisamos permitir que ela inunda as nossas almas. Nós temos que ler a Bíblia como de fato ela é a carta de amor de Deus escrita para nós. Então nós não podemos simplesmente ler, nós precisamos entrar nela, mergulhar nela. E eu fico observando o qual nos tirou da potestade das trevas, ou nos tirou de debaixo do domínio das trevas, ou nos tirou do reino de Satanás. O que Paulo está dizendo aqui é que eu e você estávamos debaixo do domínio de Satanás. Nosso rei era ele, nosso Senhor era ele. Quem tinha o controle, o comando das nossas vidas era ele. Mas aí Paulo está dizendo que o Senhor nos tirou desse reino de trevas. Você pode glorificar a Deus por isso. E aí ele nos transportou, ou seja, nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então mudou, o nosso Senhor agora é outro. O reino a qual nós pertencemos agora é outro. Aquele sob qual autoridade nós estamos agora é outro. Quem é ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Então nós nos tornamos dignos, capacitados para participarmos de uma herança
que nós não tínhamos nenhum direito. Nós somos tirados de um domínio destruidor, de um tirano, de alguém cujo propósito maior é a destruição, é a morte, e fomos transportados para o domínio daquele que de fato nos ama. Glória a Deus por isso. Agora, quando nós observamos o verso seguinte, a partir daqui é que uma pergunta deve surgir: mas quem é ele? Quem é esse debaixo da autoridade que agora estou? Quem é esse que eu estou debaixo de sua autoridade? Quem é este que agora tem o senhorio da minha vida? Quem é este que agora é o meu rei? Quem é este que agora eu sou o seu súdito? E aí Paulo começa a descrever Cristo aqui de uma forma extraordinária. E quando nós observamos então o verso 14, ele diz assim: em quem nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, a saber, a remissão dos pecados ou o perdão dos nossos pecados. Quem é esse que nós agora estamos debaixo da sua autoridade? Esse é aquele que pagou o preço para que nós fôssemos tirados desta escravidão terrível na qual nós estávamos. Esta escravidão do reino das trevas. Esta escravidão de estarmos debaixo do domínio de Satanás. Ele pagou o preço para nos resgatar, para nos tirar dessa escravidão. A Bíblia diz que quem comete ou quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. Eu e você não éramos só escravos do diabo, eu e você também éramos escravos do pecado. Eu e você éramos escravos da prática, e eu e você éramos escravos até do pecado que está dentro de nós, da nossa velha natureza. Mas Ele pagou o preço para que eu e você fôssemos tirados disso, resgatados disso, libertos disso. Glória a Deus, meus irmãos. E Ele pagou o preço para que os nossos pecados sejam perdoados. Irmão, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, já nos tornamos o quê? Pecadores. Porque todos pecam. Mas a Bíblia também diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então quem é Ele? Esse que agora nós estamos debaixo de sua autoridade. Esse é aquele que pagou o preço do nosso resgate, mas Ele também é aquele que é a fonte inesgotável de perdão para as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Agora, queridos, mas então eu posso pecar à vontade? Não. Na verdade, esse fato deve nos levar a nos santificarmos, a nos entregarmos mais a Ele, a nos rendermos mais a Ele. Mas há uma certeza aqui, uma segurança plena aqui, é que eu e você vamos fazer de tudo para não pecarmos. Vamos lutar o máximo para que nós não pequemos. Mas, se nós pecarmos, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa que dizia o seguinte, que 70% dos problemas psiquiátricos são gerados pelo sentimento de culpa. E quando a gente peca, nós carregamos esse sentimento de culpa. E se nós não temos uma fonte de perdão, nós vamos viver para sempre com Ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se por acaso você pecar, se por acaso eu pecar, sabe o que é maravilhoso? É que nós fazemos parte de um reino
Estamos debaixo da autoridade de um rei. E se eu pecar, eu peco contra esse rei. Mas se eu pecar contra ele, eu posso ir plenamente seguro na presença dele, porque eu tenho perdão garantido para a minha vida. Dá para glorificar a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Exaltado e engrandecido seja o nome dele para sempre. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ele eternamente. Glória a Deus. Então quem é ele? Ele é a nossa fonte de perdão. Glória a Deus. Mas quando nós observamos um pouco mais aí o texto, o verso 15 diz assim: os irmãos vão tendo paciência, tá? O verso 15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Diga isso comigo: imagem do Deus invisível. Nós podemos falar sem medo algum que Jesus tornou Deus visível. Amém? Porque nós conhecemos Deus nele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 3, assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora observe: o qual, sendo o resplendor da sua glória, e aí diz, e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Cristo Jesus é a revelação plena de Deus. Você ele pode dizer assim, ó: eu e o Pai somos um. E ser um ali não é ser um em concordância. Não é porque eles concordam em tudo, não é porque eles pensam a mesma coisa, não é porque eles sentem a mesma coisa. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo eu e o Pai somos um em essência. Nós somos exatamente iguais. Aquilo que tem no Pai tem em mim. Assim como quando ele diz, olha, se eu for, eu vou vos enviar um outro consolador. A palavra outro tem um sentido de alguém da mesma essência. O que Jesus está dizendo é: eu vou, mas eu enviarei um outro consolador que é exatamente igual a mim, e ele estará com vocês. Quando nós olhamos para esse texto, ele é a imagem de Deus, ele é a revelação plena de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, meus irmãos. Nele eu conheço Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu conheço a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu conheço Deus. Ele é a imagem, ele é a revelação plena. Ele tornou o Deus invisível palpável. Amém? Ele trouxe Deus até nós de uma forma como nunca Deus havia se revelado. Ele trouxe Deus até nós. E aí quando nós olhamos para a segunda parte do texto aí, diz: ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito, nós temos que ter um cuidado, porque às vezes a pessoa lê simplesmente o texto, então peraí, Jesus é o primogênito da criação, então ele é o primeiro que foi criado. Não. Quando a Bíblia diz aqui que ele é o primogênito da criação, a Bíblia está falando que ele tem a preeminência. Ele é o soberano da criação. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele, toda a criação tem que estar voltada para ele. Aleluia. Glória a Deus.
Mas a Bíblia também está dizendo que ele é um modelo a ser perseguido, no sentido de que ele é o modelo que nós devemos buscar. Então nós, como seres humanos, estamos aqui, e como cristãos, como quem realmente serve a Ele, nós estamos aqui para trabalharmos, para sermos iguais a Ele. É aquilo que a Bíblia diz que nós somos chamados, nós somos para sermos conforme a sua imagem. Nós estamos sendo transformados para sermos igual a Ele, e Ele tem que ser o nosso alvo. Ele tem que ser o nosso objetivo, não só em sermos igual a Ele, mas tudo quanto nós fizermos, devemos fazer visando a sua glória, a sua honra, o seu louvor, porque Ele é acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E é debaixo da autoridade dEle que eu e você estamos. É a Ele que eu e você pertencemos. Nós somos dele. Está dando para entender, meus irmãos? Amém. Amém? Está dando para entender? Amém. E Paulo continua: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, sabe os céus, sabe as estrelas, sabe os planetas, sabe as galáxias, foram criadas por Ele. Sabe, os anjos foram criados por Ele. Amém? Então tudo que há foi criado por Ele. João diz lá no capítulo 1 que tudo que foi criado, nada do que foi criado sem Ele. E aí ele diz assim: sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. Agora diga comigo: e para Ele. E para Ele. Tudo precisa estar a serviço dEle, para promover a glória dEle. Ele é o centro, Ele é o alvo, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Bendito seja o nome dEle para sempre. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Glória a Deus, meus irmãos. Ele é a razão, Ele é o motivo. Vocês sabem que uma das coisas que os crentes que não vivem essa liberdade que nós vivemos aqui estranham a nosso respeito é que nós gostamos de celebridades. Nós gostamos de quando vem um pregador famoso, de quando alguém que tem uma novidade vem. Tem gente que vem com a perna quebrada porque tem uma celebridade. Tem gente que vem com enxaqueca porque tem uma celebridade. E eles estranham isso, porque a razão deles estarem reunidos é Cristo Jesus. Só Ele. Eu não estou falando aqui que a gente não deva ter pregadores que o Senhor usa de forma diferente, cantores que o Senhor usa de forma diferente. Não é isso. Mas a razão de nós estarmos aqui deve ser sempre Cristo Jesus. Cristo Jesus e Cristo Jesus. Glória a Deus. Sempre Ele. Ele é o nosso motivo. Agora, o verso de número 17 diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Observe bem. Subsistir ali são sustentadas por Ele, como se Ele fosse o alicerce de todas as coisas. Agora, quando nós voltamos lá para Hebreus, no capítulo 1, e o verso de número 3, a sequência do verso 3 diz assim: e sustentando, diga isso comigo,
e sustentando todas as coisas. Os irmãos podem falar comigo? Pode? Amém, Jesus? Então vamos voltar. Irmãos, vamos lá. Diga. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olhe para cá. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olhe bem aqui, por favor. Quando o salmista disse isso, não havia nem 0,0% lá de conhecimento que nós temos hoje. Você pode imaginar que a NASA já conseguiu aí identificar algumas coisas, galáxias e outras coisas que estão a 23 milhões de anos-luz da Terra. Isso quer dizer que para a gente chegar lá, se a gente sair daqui hoje, viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos chegar lá daqui 23 milhões de anos. Deu para entender? Alguém poderia fazer essa conta para ver quantos quilômetros dá, por favor? Nós não temos noção. Não temos noção. A nossa galáxia aqui é um negocinho de nada, irmão. Um negocinho de nada. Para a gente sair de uma ponta dela e irmos à outra, nós temos que viajar 100 mil anos na velocidade da luz. Se a gente vivesse 100 anos, precisaríamos viver 1000 vezes, se movendo na velocidade da luz, para a gente passar de um extremo para o outro da nossa galáxia, essa coisinha pequenininha. E aí sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquele que agora é o nosso Rei, que aquele que agora é o Senhor das nossas vidas, Ele sustenta todas estas coisas pela palavra dele. Glória a Deus. Pela palavra dele. Está dando para entender? Eles não saem do lugar. Eles cumprem com o papel deles. E eu gosto muito daquele, agora me fugiu o nome dele, mas tem um vídeo aí na internet indescritível. Quem ainda não assistiu precisa assistir. Mas ele diz uma coisa extraordinária, que ele diz o seguinte, que se tudo isso que está aí for apenas para mostrar a grandeza do nosso Deus, está cumprindo muito bem com o propósito. E o nosso Deus, o Senhor que nós servimos, o Cristo que nos redimiu, a fonte do perdão dos nossos pecados, aquele que trouxe Deus até nós, aquele que tem a primazia da criação, aquele que tudo deve ser feito para Ele, o propósito é Ele, o alvo é Ele, a razão é Ele. Aleluia, aquele a quem nós pertencemos é que sustenta tudo isso pela palavra do seu poder. Dá para adorá-lo? Dá para glorificá-lo? Dá para se sentir seguro? E você sabe que tem dias que a gente comete uns pecadinhos assim, e eu não sei se você já cometeu esse pecado que eu vou falar agora, murmuração. Já cometeu? Já cometeu? Então, irmãos, há 30 e... Deixa eu fazer a conta aqui para ver com quantos anos eu estou. Mas há 36 anos, eu ouvi do médico, que ele disse assim, você não vai morrer agora,
mas você vai ter uma vida imprestável. Aí, e nesses 36 anos, eu raramente passo um período de tempo longo onde eu não tenho alguma dificuldade com a minha saúde, por causa dos problemas que eu tive na minha adolescência. E esses dias eu estava meio chateadão. E eu falei para Débora assim, eu estou triste com esse negócio, porque, puxa vida, às vezes parece que a gente começa a perturbar as pessoas, prejudicar as pessoas. E, sabe, quando dá umas vontades de você fazer umas orações meia-noite, falar, Jesus, o senhor não acha que já está bom, não? Sabe? E tem umas reclamadas. Mas, quando a gente prega, irmãos, muitas vezes a gente dá umas descuidadas e a gente acaba ficando bem profissional assim da Bíblia. E aí a gente estuda a Bíblia e lê a Bíblia para pregar, para cumprir com a nossa tarefa de pregar. E esse é um problema muito sério. E o Senhor só me cobrar a respeito dessa coisa, leia a minha palavra para você. Fique com ela para você. E não só para cumprir com o seu papel. E aí eu comecei a acompanhar um devocional do Spurgeon. E hoje eu acordei, quer dizer, eu dormi bem pouco por causa dessa gripe aqui que fecha a garganta, nariz, aí você dorme muito pouco. Mas teve uma hora da noite lá que eu levantei, fui para a cozinha e sentei lá e comecei a ler o devocional. E aí era que eu abri assim, estava lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí eu fiquei olhando para o texto. E Spurgeon começa a coisa mais ou menos assim: não envergonhe o cristianismo sendo ansioso. E eu, sabe, ele tem um jeito muito peculiar de falar, né? Muito peculiar. Diz, não envergonhe, assim, peculiar e assim, amoroso, sabe? Não envergonhe o cristianismo sendo ansioso. E aí você começa, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto desse texto porque o que Pedro está dizendo é que ele cuida, não é de vós no sentido de, ele olha aqui, vê a necessidade da comunidade Novo Tempo e dá uma bênção geral para todo mundo. O que o texto está dizendo é que ele cuida pessoalmente e individualmente de cada um de nós. Glória a Deus. Deu para entender a diferença? Não é da multidão, é de indivíduo. E eu gosto desse texto, ele se torna muito mais forte quando nós observamos que ele foi escrito, sabe para quem? Para jovens. Se você observar, ele é escrito para jovens, diretamente para jovens. E numa fase da vida em que nós estamos mais ansiosos do que na nossa adolescência e juventude. Então é como se Pedro estivesse dizendo aos jovens, sabe, toda a ansiedade que toma conta do seu coração, lance ela sobre ele, porque ele está cuidando individualmente de você. Mas nós podemos, nós adultos, podemos pegar isso para a gente, emprestado. Ele está cuidando individualmente de cada um de nós. E quando eu paro para pensar que aquele que sustenta o universo, que mantém o universo, que é a base de sustentação, cuida individualmente de mim,
que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Está doendo, Senhor, mas eu tenho que descansar, irmão, porque Ele sustenta o universo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a gente acaba indo para outros textos. E aí eu fui para Mateus 6. E aí, o que diz Mateus 6? Dá uma olhada para os passarinhos. Irmão, eu tenho um pé de pitanga lá na frente de casa. Aí Deus me arrumou uns sócios nas minhas pitangas. Às vezes eu vejo elas dar uma amareladinha assim, e eu começo a namorar. Quando eu chego lá, Deus resolveu sustentar os passarinhos. E eu tenho que agradecer, porque é a forma dele, mas Ele cuida de cada um. Você pode adorar a Deus por isso. Sabe, quando a gente pensa que algumas traduções dizem versões assim, pardais. Pardal é o passarinho mais comum que nós temos, irmão. Ele cuida de cada um. Ele não cuida do sabiá, cuida dos pardais. Aquele que sustenta o universo é o Senhor das nossas vidas, e esse Senhor das nossas vidas cuida pessoalmente e individualmente de cada um de nós. Se você acha que Ele merece ser glorificado, o glorifique, o exalte por isso. Glória a Deus. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom estar aqui. Então, quando nós caminhamos dentro da palavra de Deus e vamos observando, irmãos, como é maravilhoso. E aí nós paramos no verso 18 e diz assim: e Ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora, o gostoso da gente ver essa questão de cabeça é quando a gente observa Efésios. Porque lá está falando de marido, cabeça da mulher, Cristo, cabeça da igreja. Mas como que Ele exerce essa função de cabeça? Diz que Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diz que Ele cuida dela. Cuida dela. Sabe? É lógico que o Senhor está falando para mim, para nós homens aqui, vocês precisam cuidar das esposas de vocês como Cristo cuida da igreja. E nós sabemos que isso é difícil, mas, irmão, Ele cuida de mim e de você. Mas ao mesmo tempo Ele é o Senhor da igreja. Ele deve orientar a igreja, Ele deve dirigir a igreja. E ao mesmo tempo que Ele dirige, e eu e você nos submetemos a Ele, Ele sustenta a igreja, Ele cuida da igreja. Nós passamos aqui um período de dificuldades, e um dia eu estava orando aqui: Senhor, o que nós faremos? Como nós faremos? Meu coração estava aflito, até que de repente o Senhor falou comigo e disse assim: trate a igreja como minha. E eu perguntei a Ele: mas como assim? Eu não estou tratando a igreja como sua. E Ele disse a mim no meu coração: se você estivesse tratando a igreja como minha, você não estaria tão preocupado assim, porque se ela é minha, eu cuido dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, diz a verdade aqui, olhem bem para mim, não era para a gente andar pulando dia e noite, glorificando e exaltando a Ele? Era ou não era, irmãos? Era ou não era? Dia e noite pulando, saltando, com dois pés, com um pé só, sem pé, sabe? Dia e noite, glorificando e exaltando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o princípio primogênito dentre os mortos. Aí eu gosto disso, porque também está dizendo que Ele tem a preeminência dentre os mortos. Mas olhe bem, o que esse texto está dizendo para mim e para você é o seguinte: Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Mas o que esse texto está dizendo para mim e para você também é o seguinte: que se eu e você seguirmos o caminho dele, tudo aquilo que aconteceu com ele acontecerá conosco. Glória a Deus. O que o texto está dizendo é que assim como ele morreu e ressuscitou, eu e você passaremos pelo mesmo processo. Assim como ele morreu e ressuscitou e foi para a glória,
eu e você, firmados nele, poderemos passar pelo processo da morte, mas ressuscitaremos. E como ele está na glória, nós também estaremos. Você pode adorar a ele? Glória a Deus. Está dando para entender isso, meus irmãos? Aí dá para a gente engrandecer a Cristo ou não dá? Dá para a gente exaltar a ele ou não? Glória a Deus. Oh, irmãos, que maravilhoso. Que maravilhoso. Glória a Deus. Alegre o seu coração esta noite. Você pertence a alguém que cuida. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não é alguém que exerce autoridade simplesmente para ter domínio. Toda a autoridade dele, ele exerce em nosso favor. Os irmãos entenderam isso? Agora, vamos para frente. Aí diz assim: para quem tudo tem a preeminência ou a supremacia. Mas aí no verso 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse. Quando nós vamos para o capítulo 2, o verso de número 3 diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. E quando nós vamos para o verso 9 do capítulo 2, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em primeiro lugar, ele é Deus. Mas de uma forma mais prática para mim e para você aqui, se eu e você precisarmos de sabedoria, ele é a fonte. Se eu e você precisarmos de conhecimento, ele é a fonte. Aliás, a Bíblia diz que conhecê-lo é a vida eterna. A vida eterna está entrelaçada ao conhecimento dele. Então observe bem: nele habita corporalmente toda a plenitude. Tudo aquilo que nós precisamos de Deus está em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então ouça isso. Vamos exaltar a Cristo em nossas vidas. Vamos honrar a Cristo. Vamos glorificar a Cristo o tempo todo. Vamos exaltar o Filho. Vamos honrar o Filho. Nós precisamos voltar para essa prática de glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, fazer de Cristo quem Ele de fato é. Ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ser a razão maior de estarmos aqui. Ele tem que ser a razão única das nossas práticas. Ele que tem que mover os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos firmar os nossos corações nele. Aí quando nós continuamos, o texto diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E olha o verso 21. Diga: a vós também. A vós também. A vós também. Glória a Deus. Ele não só reconciliou as coisas que estão na terra e as que estão nos céus, e que de alguma forma foram afetadas pelo pecado. Ele reconciliou a nós também. Ele nos levou de volta para Deus. A sequência do verso assim: que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, inimigos na compreensão, na mente. E ele diz: pelas vossas obras más. Mas diga ali, finalzinho do versículo, diga: agora, contudo, vos reconciliou. Você pode glorificar ele. Glórias a Deus. Glória a Deus. Agora eu preciso ler um texto com os irmãos. Não é um texto curtinho, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem Efésios capítulo 2, do verso 11 até o verso 22. E que os irmãos acompanhem e observem bem. Portanto,
Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, diga comigo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você pode imaginar a nossa condição? Está dando para entender? Separados de Deus, sem Cristo, sem esperança. Olha o nosso estado. Mas aí a sequência do texto, verso 13, diga, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, dá para glorificar. Quando eu falo de ler a Bíblia de uma forma mais romântica, eu falo da gente ler isso e ficar imaginando. Sabe, eu estava sem Cristo, sem esperança, sem Deus, totalmente condenado. Aí, Ele me reconciliou, Ele me trouxe de volta para Deus. Eu agora sou parte do povo de Deus. Eu agora participo e tenho direito e acesso a todas as promessas da aliança de Deus conosco. E a gente precisa começar a caminhar e a pensar nisso, deixar isso inundar o nosso coração, tomar conta do nosso ser, viver à luz dessas verdades, irmãos. A sequência, aí diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez a igreja, e derribando a parede de separação que estava no meio. A parede de separação aí é uma referência à divisão que existia lá no templo entre o átrio dos gentios e o átrio dos judeus. Então os gentios não podiam passar daquele ponto, mas Paulo está dizendo, ele rompeu com essa parede. Todos nós agora temos acesso, todos nós agora temos liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, judeus e gentios, em um corpo, a igreja, matando com ela a cruz as inimizades. E não toda inimizade entre nós e Deus, entre nós, quebrada em Cristo Jesus. A sequência, 18. Porque por Ele ambos temos acesso. Diga isso, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Isso a gente não pode ler isso, irmão, e ficar assim, ai que legal. Não pode. Quando a gente compreende isso, que agora por meio dele nós temos acesso ao Pai, sabe, pela ação do Espírito Santo nos ajudando a orar, sabe, quando nós entendemos que o céu se abriu para nós por meio dele. Irmão, está dando para compreender? Aí era para a gente ficar como? A gente tinha que saltar, tinha que pular, tinha que viver o dia todo dizendo glória, 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 glória a Ele o tempo todo. Agora nós não estamos compreendendo essa grandeza do Evangelho. Às vezes a gente entende, mas só aqui. Eu tive um professor, o pastor Paul Porter, que ele dizia o seguinte: quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra na nossa mente.
mas ela precisa fazer uma viagem bem curtinha. Ela precisa sair da mente e ir para o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não é só intelecto. Isso precisa mexer com as nossas emoções. Isso precisa mexer conosco. Está dando para entender, meus irmãos? Tem que mover as nossas vidas. Tem que sair daqui e vir para cá. Quando nós começamos a entender a pessoa de Cristo, o que Ele fez por nós. E agora ouça aí, olha o verso 19. Eu quero que você leia em silêncio, só para você, o verso 19. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora olhe para cá. Lembra que Ele nos fez dignos de recebermos a herança de quem? Dos santos. Agora nós somos concidadãos dos santos, ou seja, nós fazemos parte do povo santo de Deus. Amém? Mas não só isso, nós nos tornamos membros da família de Deus. Irmãos, quando a gente para pensar que nós não seremos recebidos no céu como visitantes, nem como convidados especiais, nós seremos recebidos no céu como proprietários. Compreendeu isso? Proprietários, diga isso comigo. Eu serei recebido no céu como proprietário. Dá para você glorificar a Deus por isso? Aleluia. Vocês estão podendo glorificar melhor do que eu. Viaje nisso, entre nisso. Oh, glória a Deus. Entre nisso. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Aleluia. A beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, a glória de Cristo. Pense nisso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe? Aí a sequência do texto, ali, verso 20. Eles edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é aquele que nos sustenta e é o nosso modelo. Verso 21. No qual todo edifício, a igreja, bem ajustado, cresce. Diga isso, irmão, para templo santo no Senhor. A igreja cresce no Senhor para que o Senhor habite nela. Glória a Deus. Pense nisso. Está dando para entender, meus irmãos? Aí verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados. Leia. Para a morada de Deus no Espírito. Leia de verdade. Para a morada também vós. Só leia de verdade para a morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém perguntar para você qual é o endereço de Deus, você faz assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está na rua certa e no número certo. Sou eu. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Se alguém precisar conhecer a Deus, vem para cá. Aliás, irmão, quando a Bíblia diz que nós somos templo, o templo naquela época era visto como o lugar onde a divindade, que era representada por ele, podia ser encontrada. Eu e você somos o quê? Somos o quê? Templo de quem? Então quem é que pode ser encontrado em mim e você? Se alguém quiser encontrar a Deus, tem que vir aonde? Onde é que ele vai encontrar Deus? Em mim e você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em mim e você. Glória a Deus.
Aleluia. Quando nós chegamos no último versículo, olha, irmão, só recapitulando um pouco, quem é Ele? Ele é aquele que nos redimiu. Ele é a fonte do perdão. Ele é aquele que trouxe Deus até nós. Nós podemos conhecer a Deus através dele. Ele é aquele que tem a primazia da criação. Ele é antes de tudo. E ele é o alvo de tudo. Tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é para ele. Glória a Deus. Amém. Ele é o Criador de tudo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Ele. Olha que coisa linda. Ele é o cabeça da igreja. Como cabeça, ele é aquele que deve orientar a igreja, mas como cabeça também ele é o sustentador da igreja. Quem é ele? Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é aquele que ressuscitou, é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Mas ele, para mim e para você, é a nossa inspiração, é o nosso modelo. Quando nós olhamos para ele, nós sabemos que assim como ele morreu, ressuscitou e está na glória, nós morreremos. Se Jesus não voltar antes, ressuscitaremos e iremos para a glória. Aleluia. Amém? Amém. Mas se Jesus voltar, a gente nem morre, só é trans e vai estar com ele aonde? Na glória. Glória a Deus. Então nele nós temos essa segurança. Quem é ele? Ele é aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Ele é a fonte de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de graça. Tudo que eu e você precisamos de Deus, nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Quem é ele? Ele é aquele que nos reconciliou com Deus. Quem é ele? Ele é aquele que nos quer com ele. O verso 22 assim: no corpo da sua carne, pela morte. Agora diga comigo: para perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irmão, olha um pouquinho aqui, por favor. Sabe esse rei que agora nós estamos debaixo dele, da autoridade dele, do domínio dele? Sabe qual é o grande desejo dele? É nos ter continuamente diante dele. Deu para entender isso? Deu para entender isso? É nos ter continuamente diante dele. Esse é o desejo dele. Ah, mas e para eu chegar aí, como é que faz? Para ele chegar aí, o verso 23 diz para mim e para você qual é o segredo para a gente estar diante dele: santos, irrepreensíveis, inculpáveis, sem nenhuma mancha. Qual é o segredo? Olha o verso 23. Se na verdade permanecerdes, diga permanecerdes, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu falo, estou feito ministro. Quantos aqui querem estar diante dele? Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Quantos querem estar diante dele? Não desista. Não abra mão do céu, não abra mão da glória. Continue com ele, caminhe com ele, viva para ele, coloque ele como a primazia da sua vida, faça dele realmente o Senhor da sua vida. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos.